Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco, hoje numa conversa bem informal com Flaira Ferro. Flaira é cantora, compositora, bailarina, poeta, mulher e tantas outras coisas que ela vai revelar para a gente ao longo do programa. Bem, lembrando que você pode acompanhar o Opinião Pernambuco também pelas rádios Universitária FM 99,9 MHz e Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Isso de segunda a sexta às 8h30 da manhã. E na TVU, TV Universitária, canal 11.1, de segunda a sexta, 7h40 da noite. Bom, seja bem-vinda, Flara, para falar com a gente aqui no Opinião Pernambuco. Ô, Valdir, que alegria estar aqui, adoro esse programa, sempre bom voltar. Massa. E então? Pois é, a gente está em pleno período de carnaval e é muito difícil a gente não associar o teu nome, num primeiro momento, ao frevo, mesmo tendo consciência da multiplicidade de vertentes, de vieses, né, pelos quais você percorre. Mas, assim, em estando no período de carnaval, a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa tua relação com o frevo. E a pergunta que eu faço é, o que é, na verdade, o frevo, né? Tem gente que dança, tem gente que ouve, tem gente que toca, tem gente que escreve sobre. Para você, o que é o frevo? Eu sinto que o frevo é um estado de espírito. O frevo é o espírito da rua, é a força que nasce da rua, do povo trabalhador, dos processos de reconstrução de uma identidade social, cultural, política, na sua origem ali, né, nos fins do século XIX, início do século XX. É todo um movimento da massa, das pessoas, de transformação, de transição da história do nosso país. Então, eu sinto que é um espírito que está aí acompanhando a nossa arquitetura, a nossa forma de se mexer, nossos gestos, a nossa forma de se deslocar, se locomover, o nosso linguajar. Tudo isso é reflexo da poesia, da música, da dança. Eu sinto que é essa força que antecede a própria visualização dela, sabe? Eu sinto que o frevo é um espírito mesmo. As palavras carnaval e frevo parecem se fundir, né? Há uma certa confusão, inclusive, para algumas pessoas. Tão forte é essa essência do frevo, sobretudo aqui em Pernambuco. E as pessoas, elas esperam, às vezes, outras não, né? Como tem o caso do Hugo Martins, não espera, o Hugo é frevo o tempo todo, né? Ele faz o programa na rádio universitária tentando chamar a atenção para isso. Mas outras pessoas esperam o carnaval e é no carnaval onde elas se jogam, né, nessa coisa muito forte, muito simbólica, como se coloca, do frevo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso enquanto poder de catarse. Num país em que as pessoas sofrem tanto por conta de uma desigualdade extrema, que papel é esse que o frevo acaba exercendo no período do carnaval? É uma pena que seja só no período de carnaval, né? Porque eu sinto que a gente vive num modelo de sociedade onde a estrutura ela é muito baseada na opressão da criatividade, na opressão da gente ser o que é, né? De a gente se adequa às estruturas que vão dizer como que você tem que se comportar no trabalho, na escola, na faculdade, se faz faculdade, se tem acesso à faculdade. A gente vive num país completamente desigual, onde o sistema escravocrata ainda perpetua em diferentes faces, né? Então, o que eu sinto é que o carnaval ele é um lugar de expurgar muitas dessas opressões, dessas repressões, e que é muito é a concentração, talvez, de uma necessidade que ela precisa estar sempre sendo atualizada na gente, que é a necessidade da alegria, da festa, de celebrar, de poder se vestir como a gente quer, de poder dizer o que a gente sente, de a gente poder deixar o corpo se mexer, se mover, deixar a nossa libido, o nosso humor também se manifestar, né? Então, eu sinto que o carnaval ele cumpre essa função de catarse, sim,
essa catarse se potencializa por conta de um modelo de preconceitos, de homofobias que se prolongam ao longo do ano e que precisam de um espaço para desaguar em algum lugar, né? A gente, enquanto ser humano, é isso, a gente é força de emoção, a gente é líquido, né? A gente é água, então o carnaval ele vem muito com essa função também de eu sinto que é um hospital, né? Um hospital de almas, assim, a gente poder colocar para fora aquilo que muitas vezes fica preso, entalado o ano todo, né? É a gente poder botar o nosso bloquinho na rua e dizer o que a gente pensa e tirar a nossa onda, né? Brincar um pouco. Aham, Flávia, seria talvez uma forma de energizar, né, de recarregar as baterias para você continuar a luta, né, essa luta que não cessa nunca, que talvez seja a própria luta de estar vivo mesmo, né, e de buscar, né, a superação sempre. É, com certeza, eu sinto que tem uma coisa de recarregar a bateria da vida mesmo, de dizer que muita gente diz, né? O ano só começa depois do carnaval. E eu sinto isso também, tem uma força de de lembrar do sonho, né? Do poder da vida, do poder da alegria, da força, do se fantasiar, do lúdico, dos lugares subjetivos, das nossas contradições, de lidar com aquilo que não se explica, com a magia, né? Flávia, Então, é realmente por aí também. a gente, quando fala de frevo, a gente, né, inclusive eu coloquei isso na abertura, a gente tem o frevo de bloco, o frevo canção, o frevo de rua, e a gente tem a dança. Você, desde cedo, você investiu na dança. Você traz, inclusive, isso para toda a sua trajetória como artista, que transcende, inclusive, a essa questão do frevo. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre música e dança, né? Como que você percebe esses dois componentes e como que isso acaba se reproduzindo na tua obra. Hum. Eu sinto que uma coisa convida a outra, né? A música é vibração, né? E o movimento, ele é essa relação da expansão do recolhimento. Então, eu tenho essa pesquisa, assim, desde sempre, no momento em que você vai aprender os passos de frevo, a minha história mesmo, né, começa realmente através do frevo na Escola Municipal de Frevo do Recife, lá com o Nascimento do Passo, fundador e criador do primeiro método de ensino, né? E ele, nas aulas, durante todo o meu processo de formação ali na primeira infância, era isso. Ele falava: dança ouvindo a música, escuta, acompanha a percussão, acompanha a melodia dos instrumentos. Tinha essa relação muito forte do corpo estar harmonizado com essa escuta, né? A gente não pensar o corpo desassociado do som, mesmo que você faça uma proposta corporal que aparentemente não tem a ver com o som que está acontecendo, porque tinham várias improvisações durante as aulas, né, que eu fazia com o Nascimento, que era isso. Muitas vezes ele parava, a música estava lá a mil, né, os metais tocando a mil, e ele fazia poses, ele fazia movimentos mais lentos. Não significa você estar reproduzindo com o corpo o que a música está tocando, mas é você estar sempre se relacionando, né? O corpo com o som. E isso para mim foi fundamental, assim, essa escola, né? Porque é a escola do improviso, é a escola que estuda a presença, né? Você saber, você estar atento, você poder estar com os ouvidos abertos para o que o som está propondo e como que você interage com aquilo, né? É um estudo muito forte de presença, é aquilo que você vai depois descobrir com outras palavras, com os yogis que estão aí falando sobre isso, as meditações. É um estado de meditação ativa, assim, eu sinto, sabe? Você tá nessa relação do frevo especificamente, né? Porque é uma linguagem que ela é muito espontânea, né? O frevo, ele É, é uma dança espontânea, né? pronto, pegando exatamente essa palavra que você traz da espontaneidade, aí eu te pergunto, né, se os passos do frevo, eles são uma invenção do próprio povo. O Nascimento do Passo, como você colocou aí, ele de repente catalogou, e com certeza ele criou também alguns passos, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também várias vezes como repórter da TVU lá atrás, né? Hum. O grande Nascimento do Passo. Mas aí é isso, brota tanta coisa, tanta espontaneidade, né? Brota tanto do povo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Até que ponto o frevo ele se esgota em 100 passos catalogados, por exemplo?
Imagina. Não, o Nascimento tinha uma fala maravilhosa, inclusive, que ele dizia assim: a quantidade de passos de frevo equivale à quantidade de pernambucanos que existem. Porque realmente é uma coisa que se reinventa constantemente a cada corpo, né? Não tem uma relação de catalogar. Imagina, uma dança que nasce da rua, que nasce do povo, que não tem. Ninguém sabe ao certo a data do frevo. A gente tem aí 3 datas comemorativas. É uma coisa viva, dinâmica, né? Esse processo de catalogar os passos, que foi o que Nascimento fez, foi muito mais um processo de estruturar uma didática, né, de ensino, de construir mesmo uma pedagogia para repassar para pessoas que estão querendo aprender, mas os passos de frevo eles se atualizam a cada pessoa, assim. Eu sinto que a gente tem alguns movimentos realmente catalogados, tem as famílias dos passos, né? Por exemplo, ponta de pé e calcanhar, ele ele pode virar também um trocadilho, que é um movimento que tem a base da ponta do pé e do calcanhar, e tem o trocadilho, que também vira ferrolho, que também vira o pontinha de pé, tem a família de passos, né? Mas a cada instante alguém está inventando movimentos diferentes, né? Isso que é o barato, né? A gente poder entender que é uma coisa que está tão viva quanto a nossa própria existência, né? O que você pensa sobre essa variação rítmica que existe no próprio frevo, né? Quando a gente fala, não, tem o frevo de bloco, um frevo mais lírico, você tem o frevo canção, que é o frevo cantado, e você traz isso na sua obra. E você tem o frevo das orquestras, né? O frevo de rua, né? Que costuma ser chamado. Então, assim, como que você vê essas três vertentes? É possível que surja uma quarta ainda? Já que você disse que nos passos não tem limite, né? A gente pode chegar aí a um infinito de passos. Você acha que Hum. podem haver outras formas ainda de se pensar e de se executar o frevo aqui em Pernambuco e no Brasil? Ah, eu sou a favor sempre das invenções, né? E eu torço para que existam cada vez mais movimentos que pluralizem, né, essa manifestação, porque ela é A sua muito música já pode ser riqueza. considerada um pouco isso, Flaira? Eu deixo para vocês falarem. Eu vou fazendo e vou experimentando, mas eu acho que a gente tem um elemento atualmente que realmente são as tecnologias, né? São os timbres mais eletrônicos, são os timbres de apartamento mesmo, que cada um pode explorar com seu próprio computador. Então, eu acho que existe uma possibilidade muito grande de trazer o frevo para esse ambiente também mais técnico, mais tecno, né? E que um pouco do Revolver, que é um frevo que eu lancei, né, em 2019, e ele foi todo gravado no computador. A gente não precisou chamar é, é, percussões, bateria, metais. Teve ali uma participação rápida, né, de alguns metais que Spock colocou, mas foi assim muito pontual, diferente de você parar um estúdio para gravar com orquestra. Então eu acredito nesse caminho da simplicidade também, que pode não necessariamente precisar de uma grande orquestra para você poder produzir o frevo, né? Você tendo ali a pulsação e a energia viva na música, vira frevo, assim. Eu acho que é muito existem muitas possibilidades e eu estou sempre à procura da próxima. Eu gosto de ver que é isso, a gente está aí se transformando junto com o frevo. Então, vamos encerrar esse bloco vendo um pouquinho, né, um trechozinho aí do clipe Revolver, onde você mistura tudo isso que você acabou de falar. E depois a gente retoma essa nossa entrevista. Até já. Retornamos com o programa Opinião Pernambuco, conversando com a cantora, compositora e bailarina
Flaira Ferro. Flaira também é jornalista, minha gente. Não é isso, Flaira? De Mas assim, formação só, mas não é, exerci muito, não. pois é, mas somos todos um pouco jornalistas, independente dessa formação acadêmica, não é? A gente está transitando com notícia, transitando com informação o tempo todo, e a música também é informação. Bom, você, na verdade, é uma pessoa que é virada na giraia. Aí você aproveita e fala um pouquinho sobre o que que é isso. Virada na Gira é o nome, né, do meu segundo álbum que eu lancei em 2019. O primeiro foi Cordões Umbilicais em 2005, 2015, e depois de 2019 o Virada na Giraia, que era esse estado que eu queria imprimir mesmo das músicas que refletiam, né, esse momento que eu estava vivendo ali, de autoconhecimento, de expurgar mesmo as questões que me movem, né, no feminismo, em toda essa luta, né, por igualdade de direitos, de oportunidades, é, essa relação forte com o rock, que sempre foi uma força que me interessou muito, sempre gostei de rock. Então, eu pensava em compor, né, um disco que pudesse ter essa, essa relação política, essa relação aguerrida e ao mesmo tempo bem-humorada, né? Trazer o humor sempre como uma ferramenta sagaz de transformação. Então, Virada na Giraia era meio esse título para traduzir esses estados, né? A gente sabe que é um termo, né? Um jargão. Fulano tá virado na giraia, né? É meio que dizer que a pessoa tá virada no modo de cuenta. Foi por aí. Aham. Tem artistas que levantam uma bandeira, a bandeira de um determinado, ou seja, levam um esforço para um determinado viés, né? Algumas pessoas defendem a igualdade social, os direitos humanos, defendem o maior engajamento político. Na verdade, todo ser é um ser político e a tua música ela traz muito isso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua preocupação com um maior empoderamento feminino, né? Inclusive a tua participação no Dita Curva, né? O que é que Uhum. você pretende, o que é que você propõe quando você insere isso dentro da tua carreira artística? Eu acho que tudo passa pela experiência prática, né? Para mim, eu canto o que eu vivo, né? E muito do que eu fui percebendo, né? No momento em que eu fui decidindo me afirmar mesmo como artista, entendendo que isso seria meu caminho de vida, automaticamente fui me deparando, né, com situações, né, mercadológicas, com situações onde a desigualdade de ocupação, né, dos gêneros é muito clara, assim, tem muito mais homens na produção musical, instrumentistas, e entendendo que isso é processo de uma construção histórica, simbólica, que reflete o patriarcado, né? Então, todo esse movimento de ir sentindo na pele, sabe? Sentindo na pele, uau, ser mulher é um fator que torna diferente a experiência de ser artista, né? Porque eu passei por situações de preconceitos, de assédios, né? E isso faz com que realmente isso precise ser algo dito, falado, expressado, precisa se colocar na mesa, né? Porque senão vai entrando no tapete milenar das opressões, onde a gente não expõe essas questões e elas não se resolvem, né? Então, eu sentia que o fato de eu estar com o microfone na mão, né? Eu estava com a maior arma que eu podia ter, né? Quando sobe-se no palco e você tem um microfone, você está ali podendo amplificar ideias de transformação social. O lugar de onde eu posso falar é o lugar de onde eu vivo, né? Então, eu sinto que todo esse movimento de falar sobre essas questões na minha música, elas nascem de uma necessidade profunda de transformar o meu entorno e para que próximas gerações não acessem, né, essas violências que a gente acessa diariamente. Então, a Dita Curva também, que é um projeto que eu idealizei, né, com 10 artistas de Pernambuco, entre cantoras,
musicistas, compositoras, intérpretes. Citar o Foi, nome pode citar o nome de algumas, né? Tem Isadora sim, Mello, Isaá. Isadora Mello, Isaá, Sofia Freire, Una, Aixá Lourenço, Paula Buges, Ilana Queiroga, Luna Vitrolira, Laís de Assis e eu. Laís, ela foi da primeira temporada da Dita, depois ela foi seguir carreira solo. Atualmente estamos em 9 artistas e todas daqui de Pernambuco, né? Assim, nesse lugar de atuação constante, né? Como artistas independentes. Então, foi um coletivo mesmo criado para a gente poder mover esses assuntos. A gente precisa criar espaços, né, para falar sobre certos assuntos. E a Dita Curva é esse projeto que eu tenho a maior alegria. A gente, inclusive, vai gravar um disco esse ano. A gente aprovou um edital. Até deixo aqui já a ideia aí de pauta da gente fazer uma opinião Pernambuco com a Dita Curva Com para botar certeza. aqui a mulherada para falar. A gente aprovou, né, durante a pandemia também um documentário, então tem um documentário nosso no YouTube chamado Abre Bem os Teus Ouvidos, e que conta um pouco dessa trajetória dos 3 anos da Dita. E temos aí esse disco para fazer, quem sabe a gente faz aí DVDs e por aí vai. Quando você busca parceiras ou parceiros, você procura identificar traços com os quais você se identifique, né? Fica meio redundante identificar com que você se identifique, mas vamos lá, né? Na verdade, é necessário haver uma identidade. Você buscou essa identidade também em Chico César. Como é que foi? Foi você foi até ele que foi até você? Como é que vocês acabaram fazendo um trabalho tão bonito e colocado para o público do Brasil inteiro curtir? Aham. Eu sempre que eu fico pensando em Chico, eu vou para vários lugares, né? O primeiro, assim, meu lugar de fã, que eu sempre fui fã das músicas dele. E quando eu era só passista de frevo, eu participei de um evento no Rio de Janeiro com o Spock, em que ele estava cantando. E foi a primeira vez que eu conheci ele no camarim, assim, rapidamente. E ele que lembrou isso depois, assim, eu já tinha até esquecido, assim, que ele lembrava de mim, porque eu lembrava dele, mas não sabia que ele também tinha reconhecido ali. Então eu lembro que a primeira vez que a gente se conheceu eu estava ali com os meus 16 anos, num evento de cultura popular também. E aí, um outro momento em que a gente se reencontrou foi, ele veio fazer um show aqui, e existe a mostra, né, de música autoral, que é a Reverbo, e foi idealizada por Juliano Holanda e Mary Lemos, e eles convidaram o Chico, né, para fazer um sarau na casa dele, e a gente se reencontrou ali e foi tipo, cada um foi apresentando suas músicas, e ele foi conhecendo os trabalhos, né? Tinham vários artistas nessa noite, Marcelo Rangel, Martins, eu, Igor de Carvalho, Juliano, Almério, Isadora Mello, tinha uma galera assim que tava, e a gente se conectou ali. E depois ele me convidou para participar, né, abrindo o show, numa das noites lá que teve a apresentação do Reverb, ele convidou alguns artistas para poder fazer a apresentação no show dele, aí me convidou, e ele também me acompanhava nas redes sociais, então quando eu lancei o clipe Coisa Mais Bonita, ele comentava também nos clipes, e foi super ativo, assim, ele é bem presente, né, nas gerações que vem, assim, ele se atualiza bastante, Chico é bem antenado. E aí essa relação da gente de gravar mesmo música um com o outro foi isso, né? Eu convidei ele, depois de já ter algum vínculo ali já estabelecido, convidei ele para fazer comigo, né, o clipe e a gravação da música Suporto Perder. E também ele me convidou para participar do disco dele, que é O Amor é um Ato Revolucionário. A gente lançou no mesmo ano. E aí eu cantei com ele a música Cruviana, que é uma música também de cunho bem político, assim, forte, de denúncia, né? Do atual governo, desgoverno. Então, então, por aí foi nosso encontro. Foram vários encontrinhos e a gente é muito amor. Flávia, a gente só tem 2 minutos agora, e aí eu lanço um desafio para você, né? O Recife, Pernambuco devem ser o palco do frevo durante o carnaval, ou esse palco deve ser um palco multicultural? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Um palco multicultural, me explica. Sim, Já foi veja, 2 minutos. veja bem, então, mas a gente aí a gente resolve.
né? Uhum, Pernambuco é a terra do frevo. E sim. isso é uma coisa tão massificada, né? Tão característica, né, do carnaval de Pernambuco, ser o carnaval do frevo. Só que esses palcos eles têm sido abertos para um carnaval multifacetado, né? O que se chama de carnaval multicultural. Alguns artistas se colocam meio arredios a essa mistura, a essa fusão de diferentes ritmos, e outros não, acham que a gente precisa mesmo ser um carnaval aberto e trabalhar diferentes possibilidades a partir, né, daquilo que é feito tanto aqui quanto de artistas que venham de fora. Aí qual é a tua visão sobre isso? Ah, entendi. Eu acho que o importante é dar acesso às pessoas a diferentes formas de manifestar a cultura. Então, é aquela frase de Gil, né? O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Acho que a gente precisa, enquanto política pública cultural, estar dando acesso a diferentes formas de manifestação sonora, musical, estética. E eu acho que o carnaval, ele é a representação dessas diversidades. Não acho que a gente tem que restringir a um determinado ritmo, a um determinado público, mas também acho que a gente tem que estar valorizando e mostrando as coisas que estão aqui, que ao longo do ano muitas vezes ficam enterradas naquela ideia meio de museu, assim, de que Maracatu é só no período de carnaval, frevo é só carnaval. Não, isso tem que ser estimulado, né, ao longo do ano, assim. E também o carnaval tem que ser essa plataforma de divulgação dessa diversidade. Então, eu sou dessas. Eu acho que é muito importante a gente dar acesso às pessoas para que elas conheçam e saibam que existe. Então, ter tanto a indústria, né, da música aí, que ela é mais hegemônica, e ter também o chachado, ter o acesso às coisas que não são tão tidas como músicas de carnaval. Eu acho muito importante todas o acesso, isso que é a questão para mim. Muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana estar aqui com você. Ô, Valdir, eu que agradeço, muito obrigada a todo mundo que faz aí a produção da opinião, adoro esse programa, muito massa. Bom carnaval aí. Pronto, para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira e o Opinião Pernambuco fica por aqui para a gente se encontrar num próximo momento. Até lá.